prática. A Então, pessoa, ela cria, de fato, um rótulo... Por isso que, gente, é muita cautela. Eu já reforcei isso aqui no meu canal, quer dizer, aproveitando isso que você falou, porque as redes sociais, a internet, a tecnologia, tudo o que acontece ao nosso redor, são fatos aí, são recursos que nós, seres humanos, criamos. Agora, como você se vincula a isso e utiliza isso, no caso como a Kézia citou, você entrar no perfil dela e ver ela postando fotos, vídeos, treinando, tendo uma alimentação balanceada, e você acredita que ela acordou simplesmente de um dia para o outro e disse, nossa, que gostosinho, vou comer mais brócolis, vou comer legumes, vou comer isso e aquilo. Não aconteceu isso. Se você quiser comentar, Kézia, por quê? Assim, brevemente, aconteceu isso, o que despertou esse interesse de entender esse fenômeno da neuroplasticidade e as aplicações disso no dia a dia. Foi algo gostosinho que aconteceu na sua vida, que, de um dia para o outro, você falou assim, nossa, eu mudei totalmente? Não foi. Foi depois de uma crise, né? Eu tive uma crise depressiva muitos anos atrás. E depois disso, eu já estava na área da saúde, mas aí eu entrei no mestrado em biotecnologia. No mestrado, Matheus, foi até legal você citar o brócolis. Quando eu estudei a biotecnologia dos alimentos e o quanto eles influenciam na nossa expressão gênica, por exemplo, o brócolis mesmo, ele ativa vários genes antioxidantes dentro da célula. E aí eu falei, gente, eu não como essas coisas. Olha. E aí, beleza, eu fui procurar um Nutri, isso já finalizando o mestrado, entrando no doutorado. Nutri e... Mas você já tinha passado no seu estado depressivo? Tinha passado, só que ainda assim eu cuidava, mas não cuidava tão regradinho quanto é hoje. Valorizava de fato a alimentação, né? Valorizava, só que assim, até porque durante a crise, né, é necessário essas mudanças de estilo de vida, que eu já comecei a fazer durante esse processo, mas ainda não era aquela coisa de ter procurado um Nutri. A gente lia algumas coisas e pegava e tentava aplicar no meu dia a dia. Mas quando eu procurei o Nutri, foi assim, muito difícil, porque eu falei, gente, eu não acredito que eu vou ter que pesar tudo, que eu vou ter que avaliar tudo, mas todas as vezes que eu incluía isso, eu lembrava da aula de biotecnologia dos alimentos. Que legal. Entendeu? Então, pessoal, vocês estão percebendo que eu estou falando com uma doutora sobre neuropsicofarmacologia, ela tem essa formação, de fato, porque às vezes os alunos compartilham comigo, Kézia, falam, nossa, professor, no seu caso também, Kézia, como nós temos o conhecimento, o grande desafio, gente, é bonitinho a parte teórica, mas o nosso desafio como seres humanos é aplicar isso. Eu falo, o ideal não é o real, porque nós imaginamos, idealizamos a vida perfeita, só que a prática é muito mais difícil. Se fosse tão fácil, nós não teríamos problemas com, por exemplo, médicos acima do peso, nutricionistas sedentários. É muito difícil, é muito complexo. O esforço diário, com você se adaptar à sua rotina. A Kézia passou por um estado de depressão que, de fato, ela compartilhou comigo. Kézia, você compartilhou comigo que você ficava trancado no seu quarto e não chegava vitalidade na sua vida. Um motivo para levantar da cama e fazer o que você fazia e gostava de fazer, certo? Exatamente. Então, eu cheguei nesse nível, que é o que a gente chama de depressão maior, né? É a mais grave de todas. E, assim, com pensamentos suicidas, com realmente o nível mais difícil de usar várias medicações até me tirar desse estado aí totalmente fechado, né? Totalmente isolado. Que é um ponto, desculpa te interromper, Kézia, que é um ponto até importante, que as pessoas, muitas vezes, rotulam de uma perspectiva negativa a pessoa buscar um apoio de um psiquiatra, uma ajuda profissional da área mental, que ele vai recomendar fármacos, porque o fármaco ali, ele é essencial para que a pessoa busque essa força novamente. O objetivo é, claro, não se tornar um dependente do fármaco, mas utilizar ele como um alicerce para trazer essa condução novamente. Tem que tirar essa pessoa desse estado, porque, gente, essa alteração é uma alteração química também. Assim como a gente está falando de neuroplasticidade, houve uma neuroplasticidade, vamos lá usar de novo o termo aqui, negativa, né? No meu caso. E aí o fármaco me ajuda nesse processo inicialmente, a terapia, então fazia terapia 2 vezes por semana na época. A minha mãe me levava para caminhar mesmo tendo crises de choro, mesmo muito mal, e cuidava da minha alimentação. Porque eu não conseguia fazer nada, literalmente nada. Então, eu levava comida para mim na cama, forçava a comer, porque eu não comia. Então, depois que o fármaco começou a me levantar, eu comecei a mudar. Então, nisso que eu fui mudando, eu fui descontinuando as medicações com auxílio, sim, de uma psiquiatra.
E a terapia foi me ajudando, assim, como atividade física, alimentação, e hoje, a única coisa que eu faço é... Aliás, única não, né? Tudo que eu faço... Olha só, porque a pessoa olha para você e fala assim, nossa, Kézia, você só faz dieta, só come, só achando que é fácil. Não, você é fitness. As minhas, assim, a gente é muito engraçada. As minhas alunas, professora, meu sonho é ser fitness igual você. Eu falo, gente, vocês não têm ideia como é que você acorda, levanta feliz. Nossa, eu tô tão feliz que eu vou correr, vou comer brócolis, vou fazer isso. Assim, pois é, mas hoje, né, Matheus, eu acho que acredito que com você também, você já deve ter compartilhado com o pessoal aqui, hoje pra gente é uma tranquilidade. Por mais que tenha dias que, claro, a gente precisa ir pela consistência, né? Nossa, mas hoje já é uma coisa, um comportamento estabelecido. E é isso que muita gente não acredita. Como, Kézia, que você não malhava anos atrás? Como que você não fazia dieta? Porque hoje a pessoa entra e só vê o resultado de anos atrás. Né? Só que a pessoa hoje... só vê, normalmente eu costumo ver o espetáculo no teatro, mas eu vejo a parte do treino atrás, né? O backstage. O treino não, e até hoje, né? Porque tem dia que você tá mais cansado, mas você fala, não, é uma prioridade. Então, Matheus, hoje, nas minhas palestras, eu coloco alguns pilares, sabe? Para você, porque muita gente pergunta isso. Então, quer dizer que eu vou conseguir parar de tomar remédio para ansiedade, quer dizer, para depressão, já que a minha área é neuropsicofarmacologia, né? Vai, desde que você estabeleça pilares na sua vida. Então, os meus pilares hoje são o sono de qualidade, a alimentação, a atividade física, a meditação e o propósito de vida, né? Que eu também coloco, que é essa questão de você entender o seu propósito de vida, né? Que aí tem a ver também um contato com a espiritualidade e tudo isso, né, Matheus? Todos esses 5 pilares têm relação com a neurociência. Eu posso te dar um artigo para cada um deles aí. Não só não, vários, né? Vários. Não, isso que você falou da questão do significado da vida, olha que interessante, quando você passou por esse estado de depressão, que você não queria nem levantar, não é que você não queria, é que a própria arquitetura fisiológica do cérebro projeta a pessoa para não ter esse sentido, né? Não buscar. E aí, por mais que você tente buscar um esforço, e aí vai entrar no ponto que eu quero chamar a atenção aqui, você que está assistindo, os vínculos sociais. Se não fosse, por exemplo, a mãe da Kézia, possivelmente as outras pessoas que não tinham um vínculo afetivo íntimo maior com a Kézia, quer dizer, eu não sei o que aconteceria, mas você não teria esperanças de encontrar mais sentido na sua vida. E aí que eu quero chamar a atenção aqui, Kézia, se você puder completar, a importância, além de criar esse significado, também praticar exercício físico, meditação, alimentação, mas os vínculos sociais, porque as pessoas que amam você, se elas não acreditam em você no momento que você se encontra no estado depressivo, possivelmente a pessoa realmente não vê mais sentido na vida, né? Porque se ela não encontra sentido e as pessoas ao lado também acham que elas pensam ser frescura, a pessoa perde os principais alicerces de referência na vida dela, né? Perde. E essa questão das relações interpessoais são muito importantes. A neurociência cada vez mais comprova isso também. É porque o cérebro é um órgão social, né? Exatamente. E até estava terminando um livro essa semana que fala exatamente isso. A primeira coisa que a gente deve fazer é cuidar, claro, de nós, nesses pilares que eu coloquei, dentro do nosso cérebro. Mas uma vez esse cérebro saudável, ele precisa das relações, porque a gente tem área relacionada à empatia, que é uma parte do pré-frontal, né? Inclusive o ventromedial. E a gente precisa dessas relações. E, por outro lado, quando a gente também recebe essa ajuda, ajudar é muito bom, mas quando a gente recebe, a gente também é incentivado por isso. Muito gratificante, né? Então, a gente vê isso. No caso da minha mãe, foi ela que me ajudou com certeza, a minha psiquiatra, os meus psicólogos que eu tinha na época. E hoje, eu tenho algumas relações que eu também posso ver isso e fazer essa relação. Por exemplo, o próprio nutricionista, o professor da academia, que são pessoas que vão estar ali te motivando. E lembra, a gente começou essa conversa falando sobre motivação. E essa questão da motivação, uma coisa interessante também, que tem alguns estudos que mostram que a liberação de dopamina também vem pelo trabalho em equipe. Olha.
Entendeu? Então, assim, você busca esse engajamento não só num trabalho específico, mas nos vínculos sociais que você tem. Exatamente. Então, aquilo que eu falei de cumprir metas é uma coisa, estabeleça metas para o seu dia, pequenas metas, e você vai ter liberação de dopamina, mas a questão dos vínculos também liberam dopamina, também ativam, né? Aí eu posso citar outros exemplos, o abraço liberando ocitocina, que é um hormônio ligado à empatia e ligado às nossas relações interpessoais. Então, isso que você falou faz total sentido, né? Por mais que seja difícil, viu, Matheus? Assim, muita gente também me pede ajuda nesse sentido, assim, de orientação a quem cuida de quem tem algum transtorno, porque também não é fácil. Porque eles têm dificuldade de entender que não é uma frescura, eles têm dificuldade de entender que aquilo ali, tem hora que a pessoa vai ter uma pequena melhora, tem hora que ela vai ter uma piora. Então, a pessoa que cuida, os cuidadores, eles também têm algumas dificuldades porque talvez nunca passaram por aquilo, né? Entender que de certa forma, tem que ter uma certa virtude da paciência, porque a realidade que eu estou criando, a percepção da minha neurofisiologia, ela é totalmente diferente daquela pessoa que está no estado depressivo. E aí, para mim, o que eu estou... Eu falo, mas tá bonito isso, é gostoso isso, como que você não consegue enxergar? Tenta transmitir essa realidade como se meus neurônios estivessem conectados aos neurônios da pessoa. E de fato, não é isso que acontece. E aí, voltamos naquilo que nós já compartilhamos aqui. O vínculo afetivo social das pessoas que cercam você, dar esse apoio. Então, você, psicólogo, psiquiatra que está assistindo, você, pai, mãe... Possivelmente, em alguns momentos, passarão essa sensação que essa pessoa, que o seu amigo, o familiar que está passando, seja um transtorno de ansiedade, um estado depressivo, você pode pensar, nossa, mas como que ela não consegue enxergar? E ela não vai enxergar. Não. Aí é você direcionando, muitas vezes pegar na mão, né, Kézia, que eu acredito que sua mãe muitas vezes entrou no quarto, tentava mostrar para você o que de fato poderia ser feito juntos ali, vocês duas, para melhorar a situação com você. E quanto mais ou menos, assim, por curiosidade, que durou essa fase assim, na sua vida? Durou um ano. Um ano bem intenso, assim, por quê? Teve um início que foi intenso, aí teve um período de melhora, um ajuste de medicação, mas aí depois teve uma queda novamente. Então, ao todo, foi um ano de tratamento, assim, até encontrar um psiquiatra, uma medicação adequada e psicólogos adequados, é um processo. Então, quando alguém fala para mim assim, eu parei de tomar medicação, voltei a ficar pior. É porque é um processo. E é até importante a gente falar isso. A neuroplasticidade que a medicação vai te ajudar naquele momento também, falando de receptores e liberação de neurotransmissores, ela demora até 2 meses para acontecer. Olha só. Então, tem muita gente que me pergunta, mas eu estou fazendo tratamento há um mês e não estou vendo só os efeitos adversos. É comum, porque, na verdade, até eu gerar uma expressão gênica daqueles receptores, daqueles neurotransmissores que estão deficientes ali, é um processo para que isso aconteça, que pode chegar até 2 meses. É que, na verdade, foi o que você falou, ele é construído dia após dia, né? A pessoa vai tendo um esforço e vai tendo... Como é que você usou a nomenclatura que você usou? Os recompensadores? Eu não entendi. Reforçadores. Reforçadores. Que você buscou os seus, né? Você encontrou os seus e a própria pessoa vai lapidando ou vai encontrando os Mas no primeiro momento precisou dos cuidadores, né? Precisou da minha mãe, por exemplo, do médico, do psicólogo. Então, isso tudo é importante. A gente realmente mostrar que existe saída, sabe, Matheus? Porque muitas vezes as pessoas só querem saber isso. Não tem saída, então? Tem. Mas vamos entrar com as atividades, com os reforçadores, né? Às vezes uma saída que quer algo imediato. Amanhã já acorda num outro estilo de vida, com uma outra perspectiva, né? Uma outra vontade de mudar a vida. Radicalizar. Infelizmente não é assim. Eu sei que, assim, por um lado, a motivação para melhor é uma coisa muito boa. Mas, assim, eu tenho conversado com muitas pessoas, né, que estão passando por transtornos e elas querem uma melhora assim. Não, eu estou fazendo tantas terapias, que isso é uma coisa importante também. Tantas terapias, não, eu vou melhorar. Calma. Assim como ficar doente foi um processo, melhorar vai ser um processo também. Você também vai ter que ter uma paciência, não só os seus cuidadores, né, quem mora com você e tal, mas também você com você mesmo, né, um dia de cada vez. O desenvolvimento de uma obesidade, um transtorno de ansiedade, ninguém nunca dormiu num dia e acordou de uma outra maneira. Nós vamos construindo, são decisões que a pessoa vai tendo, são contextos, relações tóxicas que a pessoa tem, que isso possivelmente vai criando. Às vezes você se sente bem, mas a pessoa que você está se relacionando,
e que seja o seu melhor amigo, sua melhor amiga, o seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, o seu companheiro, a sua companheira. Você vai, de fato, dividir na vida com essa pessoa. E aí você pega uma pessoa que tem um viés de negatividade muito mais inclinado e forte, você acaba acreditando que essa realidade também está enquadrada na sua vida, né, Kézia? E aí você vai perdendo, vai tendo um maior fortalecimento de uma síndrome do impostor, por exemplo, e aí a pessoa vai se afundando, vai acreditando que não é capaz de fazer as coisas. E aqui não é no sentido motivacional, um livro de autoajuda, você tem que abraçar a árvore, amar todo mundo. Não, você terá os seus problemas. Mas é reconhecer esses problemas, Kézia, que a pessoa, puxa, que legal isso que a Kézia falou. Então eu vou buscar a ajuda desse psicólogo. Não está dando certo. Vou buscar. Você falou que buscou mais de um psicólogo para ajudar você nessa recuperação, né? Na verdade, eu tive vários ao longo do processo, mas no início eu fazia 2 vezes por semana. Então, você vê, assim, pela intensidade dos sintomas, né, a intensidade de que eu estava, eu precisava desse apoio, assim, desse realmente, até porque, né, Matheus, durante a psicoterapia, a gente também gera neuroplasticidade. Então, exatamente. Isso é uma coisa importante da gente falar. A terapia, ela, assim, já tem até gráficos mostrando terapia e mostrando só medicação. Os dois funcionam, tá, gente? Mas quando a gente junta os dois, a gente potencializa a ação aí e a melhora. Então, se eu estiver falando de neuroplasticidade, eu estou potencializando essa geração de novos neurocircuitos aí, quando eu junto medicação e terapia no caso dos transtornos. Mas você falou da questão das pessoas negativas. E, gente, pessoas negativas, às vezes, não sabem que são assim, tá? Então, as pessoas que têm essa característica de reclamação, de realmente ver o pior em tudo, alguns estudos já mostram que elas liberam mais cortisol, que isso é contagioso, a gente chama de contágio social na neurociência, né? Então, quando você percebe que você tá com um amigo, você vai para casa, você se sente meio mal, assim, é uma questão energética também. Então, energia no sentido, assim, de neurotransmissores liberados aí. Exato, que vai te esgotando, né? Não é no sentido que tem espíritos ao seu redor, algo metafísico, mas é que, de fato, que a pessoa esgota você de uma maneira energética, que você fica cansado, você fica exausto, você fala, caramba, eu saí à tarde com a Kézia, voltei acabado em casa, nós não fizemos nada, e você começa a se questionar, né? Isso, e o outro lado também é verdadeiro, o oposto, quando você sai com pessoas que você se sente bem. Nossa, sensacional, né? Isso daí, a gente tem que aprender, Matheus, a lidar, a avaliar isso. Como você que constrói, né? Você vai construir essa avaliação, né? Isso aí, como que você consegue se autoconhecendo? Então, por exemplo, antes de eu ter a crise, eu não tinha essa percepção. Hoje eu tenho. Então, vê como um momento de crise, ele pode ser determinante para o seu autoconhecimento, sabe? Então, às vezes, a gente só olha o lado negativo, né? Que, eu quase morri, eu fiquei 1 ano parada, mas eu aprendi tantas coisas sobre mim nesse período, que hoje a minha vida é outra. Então, hoje é... Porque você reconhece as suas prioridades, né? Você reconhece o que de fato vai trazer... Meus limites emocionais, eu conheço. Os ambientes, as pessoas, tudo que me faz bem, que não faz, o convite que eu posso aceitar, que eu não posso.